Olá, boa tarde. Abrimos esta especial informação a esta hora, no tempo certo, justamente para dar-lhe nota de que recebemos uma notícia que acaba de chegar à redação da TPA, que dá nota da morte hoje de Fernando da Piedade Dias dos Santos, nacionalista, antigo vice-presidente da República e também antigo líder do Parlamento. A TPA ainda não conhece as causas da morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, mas está neste momento uma equipa da TPA na clínica Girassol, de onde foi declarado o óbito, para termos mais pormenores sobre esta notícia que dá nota deste infausto acontecimento e que tomou de surpresa todos os angolanos, sendo que não se lhe conhecia qualquer situação de saúde, pelo que então foi com bastante surpresa que os angolanos então começaram a tarde desta quinta-feira com esta notícia que dá então nota da morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, antigo presidente da Assembleia Nacional e também vice-presidente da República, que também desempenhou vários outros cargos no aparelho do Estado, contando que foi ministro do Interior, além do comandante-geral da Polícia Nacional, onde desempenhou uma carreira de toda uma vida profissional. Esta é uma matéria que está então a dominar a informação em Angola no dia de hoje. Nós, como disse em instantes, contamos a qualquer instante ter equipas um pouco por vários locais para então começarmos a ouvir as reações a esta notícia, que é a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, que também foi bastante conhecido entre os angolanos como Nandó. Esta é uma notícia que abala não só a família do malogrado, mas todos os angolanos, tendo em conta o carisma e também a figura que foi e que mereceu um carinho de todos os angolanos durante toda a sua carreira profissional. Lembrar que Nandó nasceu em Luanda em 1950, porque então o seu falecimento dá-se aos 75 anos de idade. Nandó, como disse, os topos máximos que desempenhou no aparelho do Estado angolano foi o de presidente da Assembleia Nacional e também o de vice-presidente da República. Esta é uma matéria que vai continuar a ser atualizada aqui por nós ao longo da programação da TPA Notícias, porquanto contamos a qualquer instante ter uma equipa da TPA na clínica Girassol, local onde foi declarado o óbito. Já o disse, a TPA ainda não conhece as causas da morte de Nandó, mas contamos então junto de quem de direito colher essas informações para levar um dado mais detalhado a todos os angolanos e não só, por então este infausto acontecimento que marca de forma triste esta data de jubileu de 50 anos da nossa independência. Lembrar que Fernando Dias dos Santos da Piedade foi também um dos condecorados pelo presidente João Lourenço por ocasião dos 50 anos da independência nacional e então é de resto uma figura bastante notável da história de Angola. Como disse, foi um nacionalista e também um partícipe ativo do período da luta de libertação nacional, mas sobretudo da luta da guerra civil que o país viveu, e também participou muito diretamente no processo de negociação para o alcance da paz, portanto, e também a instauração do multipartidarismo em Angola. Nandó é, de resto, uma figura com uma ficha de serviço bastante rica e que merece todo o elogio dos angolanos e não só. Por isto mesmo, esta notícia choca o país e também todos quanto além fronteiras tiveram o privilégio de poder conhecer esta figura que hoje nos deixa, como disse, de causas ainda desconhecidas entre nós, mas contamos a qualquer instante então termos um comunicado oficial por parte da clínica Girassol, local onde foi declarado o óbito hoje ao princípio da tarde. Lembrar aqui que, tal como disse, parte então o nacionalista Nandó aos 75 anos de idade. Lembrar que nasceu em Luanda a 5 de março de 1950. Os seus pais eram imigrantes de São Tomé e Príncipe. Licenciou-se em Direito em 2009,
pela Universidade Agostinho Neto. A nível da carreira profissional, ingressou nas fileiras do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, ainda jovem, em 1971, tornando-se um combatente das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, portanto, as extintas FAPLA. Após a proclamação da independência nacional em 1975, em novembro, portanto, iniciou uma carreira no Corpo de Polícia do Povo Angolano, portanto, a CPPA, tornando-se chefe de departamento em 1978. Foi depois nomeado comandante-geral da Polícia Nacional em 1982, cargo que ocupou até 1985. No período como comandante da polícia, foi dirigente do Corpo Desportivo do Interclube. Em 86, foi eleito para cargos de chefia no MPLA e recebeu a patente de coronel das Forças Armadas. No ano seguinte, portanto, 87, tornou-se membro da Assembleia do Povo. Desempenhou então as funções de vice-ministro do Interior, tendo acumulado este cargo com as de chefe dos Serviços de Informação, o extinto SINFO. Foi promovido a ministro do Interior entre 1999 e 2002. Foi depois nomeado primeiro-ministro em novembro de 2002 e assumiu o cargo em 6 de dezembro de 2002, portanto, que estava vago desde 1999. Foi nomeado primeiro-ministro, nomeado primeiro-ministro para preencher um vazio constitucional que se registrava por causa da instabilidade política e social e com o reacender da guerra no nosso país. Em fevereiro, portanto, no dia 5 de fevereiro de 2010, entrou em vigor uma nova lei constitucional em Angola, portanto, onde o cargo de primeiro-ministro foi extinto, passando a existir o cargo de vice-presidente da República. E em 2012, com a vitória do MPLA nas eleições gerais, foi substituído como vice-presidente por Manuel Domingos Vicente, desempenhando entre 2012 e 2022 cargo de presidente da Assembleia Nacional. Portanto, quanto a mais pormenores da sua vida particular, portanto, Nandô é casado com Maria Augusta Tomé Dias, portanto, com quem teve filhos, e também Nandô deixa assim uma folha de serviço bastante rica e que orgulha a todos os angolanos, como disse. As causas da morte ainda são desconhecidas entre nós, mas sabe-se que o seu óbito foi declarado na clínica Girassol, para onde terá sido levado às primeiras horas do dia desta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. O seu óbito foi declarado ao início da tarde de hoje, uma notícia que abalou o país, abalou todos os angolanos. A TPA está então a mobilizar várias equipas um pouco por todo o país, mas sobretudo aqui em Luanda, numa primeira fase, para que a partir de vários pontos tenhamos então reações a este acontecimento que enluta o país e deixa triste todos os angolanos, sendo que não se sabia um estado de saúde preocupante ou doente, portanto, daí a surpresa que então tomou a todos os angolanos quando, ao início desta tarde, fomos então surpreendidos com a notícia da morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, que deixa então o mundo dos vivos aos 75 anos de idade, um nacionalista, um filho da pátria, um homem que deu o melhor de si em prol da defesa dos mais altos valores e da liberdade do país, e cuja folha de serviços, então, tal como tenho estado aqui a repetir, é por demais elogiosa e invejável. Nandô foi, como disse, presidente da Assembleia Nacional, foi vice-presidente da República, foi primeiro-ministro, além de ter sido ministro do Interior, chefe dos Serviços de Informação extinto SINFO e também comandante-geral da Polícia Nacional, órgão onde permaneceu durante muito tempo, onde ingressou depois de 1975, quando
transferiu das FAPLA para a polícia logo após a independência nacional a 11 de novembro de 1975, um órgão onde começou a exercer altos cargos de chefia em 1978 e sempre esteve ligado ao MPLA, partido onde ingressou em 1971, ainda no fervor da luta de libertação nacional e que então do qual também se manteve fiel até esta data, que é a data da sua morte, onde onde foi membro do Comitê Central, membro do Birro Político, sendo então uma figura bastante influente no seio do seu partido MPLA. Uma voz que se cala, uma voz que deixa enlutado melhor o seio do partido MPLA, mas sobretudo também os Angola, no caso o antigo vice-presidente da República, foi declarado morto hoje em Luanda, na clínica Girassol, por causas que ainda não conhecemos e contamos a qualquer instante, a partir do local, ter então mais dados sobre o que terá originado a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, que, como tenho estado a repetir, não se lhe conhecia o estado de saúde débil, preocupante ou doente. Uma figura descrita pelos amigos e companheiros de trabalho e de luta como bastante alegre, bastante com um sentido de humor bastante acima do comum, como de resto ficou gravado na memória da maioria dos angolanos, as suas intervenções que tinha enquanto presidente da Assembleia Nacional, a maneira amigável e às vezes cômica como sanava os problemas e as divergências que eclodiam no hemiciclo entre o partido MPLA e os partidos da oposição. Portanto, era uma figura conciliadora e que os deputados, de uma forma geral, todos que, quanto trabalharam durante a sua presidência, sempre elogiaram a forma bastante serena, calma e amigável como sanava os problemas e as diferenças entre os deputados. Lembrar aqui que foi então comandante-geral da Polícia Nacional, tendo depois assumido a nível do aparelho do Estado o cargo de vice-ministro do Interior, o cargo que acumulava com o diretor do Serviço de Informação, portanto o extinto Sinfo, e depois também chegou a ministro do Interior. Foi depois primeiro-ministro da República de Angola, um cargo que acabou por ser extinto com a aprovação em 2010 da Constituição da República de Angola e passou então a ocupar o cargo de vice-presidente da República até 2012, que por conta dos resultados eleitorais deste ano, depois foi substituído no cargo por Manuel Domingos Vicente. Nandó era uma pessoa bastante ativa até a data da sua morte, um partícipe ativo da vida política do país, e estaremos já em condições agora de partir para a clínica Girassol em direto para falarmos com o Paulo Duda, que está no local, que nos pode passar mais pormenores sobre o que terá originado a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos. Paulo Duda, muito boa tarde. Duda, de que informações dispões neste momento aí no local onde te encontras, sendo que foi ali na clínica Girassol onde foi declarado o óbito de Nandó? Ora, muito boa tarde. Estamos efetivamente aqui na clínica Girassol em Luanda, onde acabamos de receber a informação sobre a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó. Morreu hoje aqui na clínica Girassol. Estamos a falar de uma das figuras marcantes da história política recente de Angola. A informação da sua morte está a gerar forte comoção
no seio da classe política, nas instituições do Estado e a nível da sociedade angolana. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando, teve uma longa e destacada carreira ao serviço do Estado angolano. Ao longo de décadas, ocupou cargos de elevada responsabilidade, com destaque para as funções de Vice-Presidente da República, Presidente da Assembleia Nacional e Primeiro-Ministro, tendo desempenhado um papel relevante em diversos momentos do processo de consolidação das instituições do país no período pós-independência. Conhecido pela postura conciliadora e pelo discurso moderado, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando, é considerado um político experiente e um homem de diálogo, respeitado tanto dentro como fora do MPLA. A sua atuação fica marcada pelo empenho na estabilidade política, no fortalecimento do Parlamento e na promoção da convivência democrática. Ora, as informações sobre a sua morte vai levando já o país e várias instituições públicas e privadas a manifestarem mensagens de pesar, algumas vindas de dirigentes políticos, de organizações da sociedade civil e até de cidadãos anónimos com quem tivemos a oportunidade de cruzar esta tarde aqui na Clínica Girassol, enaltecendo o contributo de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando, para a construção do Estado angolano e expressam solidariedade à família enlutada. As informações sobre as cerimônias fúnebres deverão certamente ser divulgadas oportunamente, quer pelas autoridades competentes e pela família. A morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando, representa uma perda significativa para Angola, que se despede de um dos seus mais experientes homens de Estado. Este é certamente um assunto incontornável na abordagem informativa que fazemos no dia de hoje aqui na Clínica Girassol. O assunto domina as conversas, quer por parte dos pacientes, dos seus acompanhantes, do corpo médico, uma vez que a notícia surgiu hoje e da parte médica ainda conseguimos perceber alguma perplexidade na medida em que se trata de um homem que sempre se bateu para que Angola conseguisse conquistar a independência, a paz e o desenvolvimento. O movimento aqui na Clínica Girassol é normal, com o corpo médico a atender-se os pacientes, à semelhança do que acontece em dias normais, mas a notícia sobre a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando, é o assunto que domina as conversas da parte de todos que se deslocam aqui à Clínica Girassol em Luanda. Nós vamos certamente estar aqui durante todo o período da tarde para continuarmos a recolher reações, se possível ouvirmos o corpo médico para as explicações pormenorizadas sobre a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando. Como disse, este é o assunto incontornável desta quinta-feira. Morreu Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando. Já foi primeiro-ministro, vice-presidente, presidente da Assembleia Nacional, comandante-geral da Polícia Nacional e ministro do Interior. Voltaremos a qualquer momento com outras informações sobre este assunto que domina o dia aqui na TPA, a morte de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nando. Boa tarde, até já. Até já, Paulo Duda. Ficamos então com a linha aberta, justamente tão logo esteja disponível o corpo médico para que os angolanos saibam, através da TPA, as causas da morte de Fernando da Piedade